Glória a Deus, estou passando para deixar a mensagem da parte de Deus. Deus continue abençoando cada um de vossas vidas que tem me acompanhado aqui neste canal. Eu prometo que agora serei mais cooperativo com cada um dos irmãos, cada um dos amigos que tem me acompanhado aqui e estão inscritos neste canal. Estava meio sumido, mas eu prometo que estarei deixando a mensagem. Aqui nem que seja 2 mensagens por dia, 1 mensagem, 3 mensagens para a edificação dos irmãos. Quero deixar a mensagem que se encontra no capítulo 1, versos 1, diz, no livro de Ruth, ora sucedeu que nos dias em que os juízes governaram, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. Glória a Deus. Este homem se chama Elimeleque, a sua esposa se chama Noemi, os seus 2 filhos se chamam Malom e Quilion. A Bíblia fala que no tempo em que houve uma grande fome na terra de Belém de Judá, e o nome significativo da terra de Belém de Judá significa casa do pão. Porém, houve um período que o povo estava em crise, faltou-se o pão, faltou-se o prover, a providência, o alimento para o povo. A Bíblia fala que eles foram temporariamente morar em Moabe. Moabe, para quem não sabe, era uma terra pagã, onde os povos ali adoravam outros ídolos. Deus permite que esse tempo de crise, tempo de fome chega, porque no tempo dos juízes, o povo havia se prostrado diante a ídolos, o povo havia abandonado o verdadeiro Deus, a verdadeira adoração, e se prostraram diante a ídolos e a imagens. E Deus, ele trouxe este castigo inevitável para a nação de Israel, para o seu povo naquele tempo. Quando nós meditamos também acerca do que o povo estavam adorando, seguindo os bailins, e também o deus Astarote que eles haviam adotado. Então Deus se indignou para com o povo. Então as mãos de Deus pesou sobre a nação de Jerusalém. Conforme está escrito em Juízes, capítulo 21, verso de número 25, o povo havia se corrompido e se prostrado diante aos bailins, também Astarotes. Então Deus permite que a fome, Deus permite que a ruína, Deus permite que a crise venha, mas somente um período temporário. A Bíblia fala que eles foram viver ali na terra de Moabe. Estando em Moabe, a Bíblia vai nos dizer que Elimeleque ele vai falecer. O seu nome significa o Senhor, Deus é Rei. Ou seja, talvez ele tomou a atitude de, com os seus próprios olhos, achar que era bom subir para Moabe juntamente com a sua família, porém, não era a vontade de Deus para eles. Porque quando chega em Moabe, a Bíblia fala que ele vai morrer, a Bíblia fala que os seus 2 filhos, Malom e Quilion, vai se casar com moabitas. Isso na lei não podia acontecer. Era abominável o pecado diante do Senhor, Deus de Israel. Quando um homem de Jerusalém casava com uma mulher pagã, ou quando uma mulher de Jerusalém, da nação eleita de Deus, escolhida, santa de Deus, casava com um homem moabita ou de qualquer outro país pagão. Deus não aceitava, conforme a Bíblia, ela vai nos deixar claramente no livro de Deuteronômio. Se você parar para aprofundar, Deus vai falar acerca do que Ele quer que o seu povo obedece. Quando nós meditamos em Deuteronômio 7:3, verso de número 4, as mulheres estrangeiras não poderiam casar com o povo de Deus. E também os homens de Jerusalém não podiam casar com as mulheres estrangeiras, porque Deus aboliu isso e não era declarado como liberdade para o povo. Assim como nós estamos na igreja, não podemos nos casar com as pessoas lá de fora que não querem compromisso sincero, não querem se arrepender dos seus maus caminhos,
temos que esperar no Senhor Deus de Israel. Mas a Bíblia vai nos dizer que Quilion e Malom casou-se com Ruth e com Órfão. E a Bíblia vai nos dizer que chega um período que Malom e Quilion eles vão morrer e Órfão e Ruth vai ficar viúvas. Porém, a Bíblia vai nos dizer que chegou um período que Deus havia visitado o seu povo novamente, a terra de Jerusalém, Belém de Judá. Então, Noemi, ela vai se pôr na posição de voltar, porque Deus havia visitado o seu povo com pão. Mas Noemi, ela vai chegar um período da sua vida que ela vai reconhecer que ela está errada, porque ela tomou decisões erradas, dando seus filhos para casar com mulheres moabitas e saindo de Jerusalém, porque independentemente da crise que estava passando em Jerusalém, Jerusalém tinha um provedor, tinha o Senhor Deus de Israel, que quando o povo se arrependia, voltava para ele, Deus visitava o povo com benção. Por isso que em Isaías, capítulo de número 1, verso de número 19, ele diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Porém, se fordes rebeldes e recusardes, a espada do Senhor descerá sobre vós. E o povo de Israel estava sofrendo as consequências, porque estava se dobrando diante de Astarote, dos bailins, dos ídolos, feito por mão de homens, pratas, ouro, bronze, que não fala, não vê, como diz o salmista, não ouve, não anda, não apalpam, não cheiram. Então Deus havia visitado o povo com espada, Deus havia visitado o povo com ira, com fome naquele tempo. Porém, o povo se arrependeu, voltou para Deus. Deus então visitou o povo com pão novamente. Então a casa de pão voltou a fazer pão novamente, a formar o pão novamente, a dar pão novamente. Porque o Senhor Deus de Israel é provedor. Independentemente do cenário, da crise que você está passando, não saia da igreja, não saia de Jerusalém. Permaneça fiel ao Senhor, independentemente da crise que vem contra ti, contra a tua casa, contra a tua família, em todas as áreas da vida, em aspecto eu estou falando. Não saia da presença do Senhor, porque chegará um tempo que Ele vai visitar você novamente. Ele vai visitar a sua casa, Ele vai visitar a sua família, como Ele visitou a terra de Belém, que é a terra do pão novamente. Porque Ele é o Deus provedor. Ele permite nós passarmos por situações, porque nós plantamos, às vezes, aquilo que Deus não havia determinado para nós plantar, as circunstâncias vêm. Porque Deus permite que o homem planta, segundo escreveu Paulo em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não errei de Deus, ninguém se engana. Deus não deixa ser escarnecido por ninguém. Tudo que o homem plantar, Deus permite que ele também ceifará. Então, Noemi, ela reconhece que ela havia errado, dizendo que as mãos do Senhor está pesando sobre mim, que Deus havia pesado as mãos sobre ela, por ter tomado atitude, por ter saído de Jerusalém, por ter saído da terra da promessa, do povo da promessa, que é Jerusalém. Mas a Bíblia vai nos dizer que ela voltou novamente para a terra de Judá. E eu li, o Senhor havia visitado o seu povo. Ela diz que a mão do Senhor tenha saído contra mim, ou tenha pesado contra mim. Mas Deus é um Deus misericordioso, e quando nós reconhecemos e voltamos para fazer a tua vontade, Deus ele começa a trabalhar de uma maneira poderosa, grandiosa e sobrenatural em nossas vidas. Então, independentemente da decisão errada que você tomou, ou do período que você havia abandonado aquilo que Deus havia colocado para você fazer ou exercer ou praticar ou cumprir dentro da sua obra, volta novamente, como Noemi voltou para Belém, a terra do pão, em Jerusalém, volta novamente para o propósito, volta a louvar, volta a adorar, volta a jejuar, volta a fazer a obra de Deus com alegria, volta a fazer a obra de Deus com força, com amor, volta a fazer a obra de Deus em espírito, em verdade, porque o Senhor Deus de Israel é o Deus que restaura vidas, que ouve a sua voz e põe em prática a tua palavra. Então que Deus abençoe a sua vida, compartilhe para que mais vidas venham a ser alcançadas e deixe o seu like para que este canal venha
alcançar mais vidas que necessitam de ouvir a palavra de Deus.